Olá, pessoal! Nós faremos agora os comentários sobre a prova discursiva do Exame Nacional de Acesso ao Prof. História. O exame foi realizado em 2024 para a turma de 2025. Nós fizemos a divisão desta aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer a análise da proposta da prova discursiva e na segunda parte, nós vamos analisar a produção de um candidato que obteve nota 10 nesta seleção. Prova discursiva. A nossa preocupação nesse trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido. Aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. A gente sempre destaca em nosso curso a importância de a gente prestar bastante atenção nesses textos que antecedem os temas, os textos dos temas, porque estes textos precedentes vão nos dar o norte da nossa aula. Então, de alguma forma, eles devem permear a nossa aula. Percebam que neste primeiro trecho, retirado da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, nós temos que esta pedagogia deve ser forjada com ele, ou seja, o oprimido deve participar desta pedagogia. Então ele não vai desempenhar um papel passivo neste processo de produção de conhecimento. Ele vai participar da produção do conhecimento. Aqui nós podemos fazer uma referência, à perspectiva dialógica da produção do conhecimento. Trata-se aqui de uma crítica à pedagogia, digamos, bancária, que Paulo Freire tanto nos traz como maléfico, à sociedade, esta pedagogia bancária na qual o indivíduo vai à escola, os espaços formais de ensino, apenas para receber depósitos de conhecimento, desempenhando, portanto, papel passivo. Não, aqui a perspectiva é a de que este indivíduo participe da produção do conhecimento. Então, trata-se aqui de uma pedagogia com ele e não para ele. Então, nesta aula que nós vamos propor, é de suma importância que os nossos alunos participem ativamente da produção do conhecimento. E reparem, pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos. Então, que de alguma forma, nesta aula de história, seja abordado um aspecto, digamos, crítico, negativo para esta sociedade, e este aspecto negativo que, de repente, contribua para a própria alienação desse indivíduo, para a própria situação de opressão na qual ele vive, discutir estas causas em sala de aula e, consequentemente, fazer com que eles reflitam e busquem mudança dessa realidade. Então, é trazer um aspecto da realidade que contribui para esta opressão, discutir sobre esses elementos e, consequentemente, propor mudanças. Basicamente, nós temos isso nesse trecho da pedagogia do oprimido. Vamos ver agora o segundo trecho. É a partir deste saber fundamental. Mudar é difícil, mas é possível. Então veja, aqui sempre a gente vai encontrar essa perspectiva da mudança, transformação. Nada é visto como algo imutável, como algo natural. Tudo é historicizado, tá bom? Então mudar é difícil, mas é possível. Que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, e se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão de obra técnica. Não se trata, obviamente, de impor à população espoliada e sofrida que se rebele, que se mobilize, que se organize para defender-se, vale dizer, para mudar o mundo.
Trata-se, na verdade, de desafiar os grupos populares para que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação concreta. Então vejam, não se trata aqui de impor isso a essa população. Trata-se de fazer com que essa população perceba essa situação. Porque se for uma mera imposição, a gente vai ter aqui uma ação dessa população, né? Uma ação impensada, uma ação que não é crítica, uma ação sem reflexão crítica. Agora, a partir do momento que eu levo essa população a compreender a situação concreta, ela mesma vai buscar a mudança sem que isso seja imposto. Mais ainda, que a situação concreta não é destino certo ou vontade de Deus, isso é muito importante. As mazelas que nós temos na sociedade, a situação de desigualdade, né? Não se trata de algo natural, muito menos algo divino. Trata-se de algo construído historicamente pelo homem e, como tal, pode ser transformado, mudado, né? Então vejam, não é destino certo ou vontade de Deus, algo que não pode ser mudado. Portanto, a perspectiva que é de transformação é uma formação crítica do nosso aluno, aqui no caso da aula que nós vamos propor, né, do nosso aluno, fazer com que ele reflita sobre as causas dos problemas que acontecem, né? Essa reflexão crítica, ela vai resultar em uma perspectiva de transformação. Então é refletir criticamente sobre uma dada situação para que, consequentemente, haja uma mudança. Não se trata apenas de refletir criticamente. Então, o ponto de chegada aqui, digamos, né, não é a mera reflexão. A reflexão seria um dos caminhos para se chegar à transformação. Então, é preciso agir também praticamente e não apenas teoricamente. Então, é preciso ir para o mundo da prática. Bem, nós temos aqui esses dois textos motivadores que de alguma forma deverão permear a nossa aula de história, tá bom? Então vamos lá. A partir das considerações de Paulo Freire sobre a luta e a ação de sujeitos oprimidos no Brasil, escolha uma das duas temáticas a seguir e redige uma proposição de aula para a educação básica. Tema 1. Concentração fundiária e luta pela terra no Brasil. O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo. Em nosso território estão os maiores latifúndios. Concentração e improdutividade possuem raízes históricas, que remontam ao início da ocupação portuguesa neste território do século XVI. Combinada com a monocultura para exportação e a escravidão, a forma de ocupação de nossas terras pelos portugueses estabeleceu as raízes da desigualdade social que atinge o Brasil até os dias de hoje. Nos países centrais do sistema capitalista, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária, foi uma das principais políticas para destravar o desenvolvimento social e econômico, produzindo matéria-prima para a nascente indústria moderna e alimentos para os seus operários. No Brasil, nem mesmo as transformações políticas e econômicas para o desenvolvimento do capitalismo foram capazes de afrontar a concentração de terras. Ao longo de 5 séculos de latifúndio, também foram travadas lutas e resistências populares. As lutas contra a exploração e, por conseguinte, contra o cativeiro da terra, contra a expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão, marcam a história dos trabalhadores. A resistência camponesa se manifesta em diversas ações e, nessa marcha, participa do processo de transformação da sociedade. Então veja que a aula de história ela iria girar em torno da concentração fundiária. Nós temos aqui no final do primeiro parágrafo essa situação de desigualdade social que atinge o Brasil até os dias de hoje. Então, compreender as causas dessa desigualdade social. Quais são as bases dessa desigualdade? Uma proposta de aula que visa identificar as bases que contribuem, ou que contribuíram e continuam contribuindo com essa desigualdade social,
pode fazer com que os nossos jovens, né, busquem mudanças que se relacionem diretamente a essas bases. Nós sabemos que nas últimas décadas, a modernização do setor agrícola acabou contribuindo para agravar ainda mais essa concentração de terra. A gente teve esse deslocamento da população do campo para as cidades, buscando justamente emprego, né? Ou também para outras regiões do país, buscando terras para começar uma vida nova. Ao longo da sua história, as terras aqui do Brasil foram controladas por uma elite e hoje também são controladas por grandes empresas. Essa concentração de renda que condena a tragédia, né? Milhões de pessoas, teve início de fato com a ocupação colonial e veio se arrastando até os dias atuais. Compreender esse processo histórico é ver, né, essa concentração fundiária como algo não natural. Por isso que eu sempre destaco abordar em sala de aula, historicizando os fenômenos, o que nós temos hoje, tirando qualquer perspectiva de naturalização ou mesmo de sacralização das mazelas sociais. Compreender isso criticamente é ter um posicionamento, por exemplo, a favor da reforma agrária. Não se trata apenas de um processo de distribuição de terras. Os trabalhadores assentados precisam também de ferramentas, de sementes, de dinheiro para a instalação das edificações necessárias para uma pequena propriedade, né, ou mesmo de uma pequena residência. Assentamentos muito distantes dos centros de comercialização dependem de sistemas de transporte e armazenagem para serem viáveis. Os pequenos agricultores precisam de um sistema especial de crédito agrícola que permita investimentos na propriedade. Conflitos entre fazendeiros e poceiros, né? A gente vê frequentemente mortes de trabalhadores rurais, invasões de fazendas pelo MST, manifestações, passeatas exigindo uma ação mais eficaz do governo na política de reforma agrária, né? São muito comuns. Então, nós temos aqui pontos que poderiam ser abordados, né, nessa aula de História. Tema 2. Conquistas e reconquistas do direito de voto. Participação política nas eleições presidenciais. Se a prática do voto foi uma constante na história brasileira, a definição dos aptos a votar e as condições nas quais os eleitores compareciam às urnas mudaram significativamente ao longo do tempo. Difícil não ver nessa história uma evolução positiva, desde os poucos cidadãos que podiam votar no Império e na Primeira República, em condições precárias de pouca proteção à autonomia do voto, até chegarmos a um dos maiores eleitorados do mundo hoje, que vota em condições de liberdade e igualdade, por procedimentos seguros e bem resguardados de fraudes. Então nós temos aqui um texto que de alguma forma faz uma apologia, né, ao sistema eleitoral brasileiro, né, no sentido de dar essa proteção ao voto, né, autonomia do voto. Antes o voto era aberto, né? Hoje já é um voto secreto. As pessoas votam em condições de liberdade, igualdade, procedimentos seguros. A gente poderia falar, por exemplo, aqui das urnas eletrônicas, né? Resguardados de fraudes. Então, nós temos aqui pontos positivos relacionados ao nosso sistema eleitoral. Agora, como se trata de uma aula de história e nós devemos abordar um ponto crítico, né? Esse ponto crítico deve ser um objeto de análise, de estudos nessa aula de história, e esse estudo contribua para a formação crítica dos nossos alunos e, consequentemente, uma mudança de posicionamento. A gente não pode simplesmente trazer uma aula de história que fale de forma positiva do sistema eleitoral e fique só nisso. É muito importante que a gente traga um problema atual, né? Um problema atual que vai ser alvo de análise na aula de história e, consequentemente, uma mudança de postura, tá bom? Bem, para a proposição da aula, os seguintes elementos devem ser apresentados nos espaços especificados na folha-resposta, né? Em nosso curso, no simulado, a gente disponibilizou também uma folha-resposta, foi a mesma, né? A mesma folha-resposta, o mesmo modelo, né? Nós temos
os itens dispostos na folha, a gente vai escrever no espaço da folha, obviamente seguindo os limites que a própria folha nos traz, né? Tema escolhido, sinalizar direitinho qual foi o tema, o ano de escolaridade, o título da aula, problematização da temática de 5 a 8 linhas, objetivos de 5 a 7 linhas, procedimentos e recursos didáticos a serem utilizados, 2 a 5 linhas, desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização, vejo que isso está muito destacado aqui, né? Então, aquilo que a gente trouxe lá na problematização, de alguma forma, deve voltar para esse item, que é um dos mais importantes da nossa prova, o conteúdo mais denso, né? Então, o que a gente trouxe lá na problematização vai ser retomado aqui nesse desenvolvimento. Como a gente vai abordar isso em sala de aula, né? Destacando a importância, citando também vozes de autoridade, a gente sempre destaca que é interessante a gente demonstrar esse repertório que nós temos, né? E atividade de avaliação de aprendizagem de 3 a 5 linhas, né? A gente viu esse modelo em nosso curso preparatório, né? Não serão corrigidas produções de aula que estiverem organizadas em tópicos. Obviamente, esses tópicos não podem vir dentro de cada item. Então, por exemplo, a gente tem objetivos de 5 a 7 linhas, né? Eu não posso escrever o item de objetivos em tópicos, né? Mas a prova toda ela está em tópicos. Na verdade, nós temos os itens da prova discursiva. Dentro de cada item, eu não posso escrever em tópicos. Então, é basicamente sobre isso que nós temos aqui neste item, né? Estiverem organizadas em tópicos, não serão corrigidas. Forem escritas de forma esquemática, também não pode, né? Como se fosse uma espécie de mapa mental, a gente escrever, né? Não atendam aos limites mínimos e máximos de linhas, é importante não ultrapassar, né? E também ficar dentro do mínimo, no caso aqui, né? De 2 a 5 linhas nos procedimentos, de 10 a 25 linhas no desenvolvimento dos conceitos, e contenham qualquer tipo de identificação, não pode assinar, não pode trazer o nome, tá ok? Muito importante ter atenção a esses itens aqui da prova. Sua proposição de aula deverá ser redigida de acordo com a norma padrão da língua. Um item que também é muito importante, eu sempre destaco a importância da letra, né, da organização linguística do nosso texto, porque o avaliador, quando vai avaliar esse texto, um texto de difícil compreensão, com muitos truncamentos, muitos desvios, infelizmente isso acaba impactando também na atribuição da nota de outros critérios, né? Então o avaliador, ele vai, digamos, né, se irritando na própria leitura, porque sente dificuldade na leitura do seu texto, um texto com letra muito complicada, isso dificulta a leitura, fica fazendo com que essa leitura seja muito truncada, né? E, querendo ou não, isso impacta sim na atribuição de uma nota maior nos demais critérios, né? Os critérios que não dizem respeito basicamente ao desempenho linguístico. Então, é muito importante a gente ter essa atenção a uma letra agradável, digamos assim, para ser lida, né? E também no que diz respeito à questão ortográfica e gramatical do nosso texto. Um texto sem truncamentos, com a leitura bem fluida, isso facilita a atribuição de uma pontuação mais elevada nos demais critérios. Na próxima parte, nós vamos analisar aqui a produção textual de um candidato que obteve nota 10 nesta seleção, no que diz respeito à prova discursiva.